Sobre a proteção de Deus, em nome da comunidade, declaro iniciar nossos trabalhos. Convido a vereadora Tati Carvalho para que realize a leitura de um versículo da Bíblia. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Amém. Bem. Solicito ao vereador Maurício que permaneça na segunda secretaria interinamente. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. A ata da reunião anterior está aprovada. Quero aqui cumprimentar os amigos que se fazem presente aqui, a todos que acompanham pela internet, desejo a vocês uma boa noite. Solicito ao primeiro secretário que realize a leitura do expediente. Boa noite a todos, colegas vereadores e vereadoras, pessoas que estão aqui na casa hoje e que assistem pelas redes sociais. Expediente do dia 5/7/2022. Solicitação para o uso da tribuna livre da Cooperativa Agroindustrial da Agricultura Familiar do Planalto Norte. Ofício número 14/2022 do Departamento de Leis e Decretos, comunicando a sanção do projeto de lei ordinária número 62/2022, que deu origem à Lei Ordinária número 6.733 de 2022, de 1/07/2022. Ofício número 15/2022 do Departamento de Leis e Decretos, comunicando a sanção do projeto de lei ordinário número 44/2022, que deu origem à Lei Orgânica número 6.732 2022, de 20/6/2022. Ofício número 21/2022 do Instituto Canoinense de Previdência, encaminhando resposta ao requerimento número 158/2022, de autoria dos edis Marcos Romer, Juliana Maciel, Tati Carvalho e Zenilda Lemos. Ofício número 117.553 de 2022, do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, encaminhando resposta ao requerimento 179/2022, de autoria dos vereadores Marcos Romer, Juliana Maciel, Tati Carvalho e Zenilda Lemos. Ofício do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse, informando a celebração de convênio número 919.124 de 2021 entre o município de Canoinhas e a União. Ofício número 16/2022 do Departamento de Leis e Decretos, comunicando a sanção do projeto de lei ordinária número 26/2022, que deu origem à Lei Ordinária número 6.734/2022, de 4/7/2022. Projeto de Lei número 73/2022, que declara de utilidade pública a Igreja Batista Nacional Plenitude, IBNP, de autoria dos edis Gilmar Martins e Silmara Gontarek. Segunda votação. Projeto de Lei número 67/2022, que autoriza o município a firmar convênio para repasse de valores destinados ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas e da outras providências. Indicações. Indicação número 151/2022, de autoria do edil Gilmar Martins de Souza, que solicita ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao senhor Edmilson Verca, secretário municipal de obras,
para que seja realizado o patrulhamento e a colocação de material na rua Deodato de Lima, bairro Alto das Palmeiras. Indicação número 152, 2022, de autoria da vereadora Silmara Gontaric, solicita a instalação de 2 placas para estacionamento de van escolar, uma placa de estacionamento de moto, 2 placas de estacionamento de veículo e uma placa de estacionamento de ônibus escolar no pátio da Escola Básica Municipal Guilhermina Maria Veiga Ferreira, na localidade de Arroios. Indicação número 153, 2022, de autoria do Edil Marcos Homer e das vereadoras Tati Carvalho e Zenilda Lemos, que solicita ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao senhor Agostinho Machado, secretário municipal do Meio Ambiente, a instalação de placas indicativas de idade máxima para a utilização do parquinho situado na Praça Irmã Maria Felicitas. Era o que continha, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se tem vereadores inscritos para falar sobre matérias lidas no expediente. Vereadora Silmara Gontaric. Boa noite, vereadores. Boa noite, vereadora. Boa noite, o presidente da casa. Boa noite às pessoas que estão aqui nos assistindo presencialmente. E boa noite também aos funcionários da casa e quem nos assiste pelas redes sociais. Sobre a minha indicação ali, número 152, hoje eu estive visitando o colégio lá de Arroios, conversando com a diretora Luciana e com o professor pedagogo lá, o Gilmar. Daí, já tinha feito o pedido para mim, que o Gilmar é nosso vizinho lá, ele mora na localidade lá de Entre Rios, e daí a gente foi lá fazer uma visita hoje e marcar certo, né, o tipo de placa que eles precisam, para a gente tentar ajudar eles lá, que tá bem mal, né? Não tem sinalização nenhuma no pátio do colégio. E também estive hoje também, né, conversando com o prefeito em exercício, né, o William Godoy, passando também para ele das dificuldades e das complicações que tá, né, nas unidades básicas de saúde, né, de todo o nosso município, né? E também um geral nas estradas, né, do município de Canoinhas, né? Vamos dizer assim, para ele mandar alguém, dando uma olhada e também, né, para dar mais uma atenção, né, para o povo, que tem vários pedidos, que tem muitos pedidos que estão atrasados, mas pelo que eu notei, tivemos uma conversa com ele, essas coisas, né, estão sendo resolvidas. Ele está colocando até tipo umas equipes para trabalhar até mais, né, no final de semana. Então, pelo jeito que a gente está vendo, está se resolvendo sim, né? Temos que lutar e pedir. É isso, senhor presidente. Não tenho mais ninguém inscrito, senhor presidente. Eu vou falar sobre a sua indicação apresentada aqui, que a assessoria da casa, da pessoa da Andréia, possa incluir junto na mesma indicação, também na indicação da Silmara, que está aqui, ela não está citando para onde que se está indo essa indicação, né? Mas essa indicação da vereadora Silmara tem que ser mandada ao setor de planejamento e o DETRACAN, que daí eles é os que trabalham com a sinalização e as placas lá. E a indicação que eu apresento, a 151, fala de uma rua do Altos Palmeiras, mas na realidade elas são várias ruas do Altos Palmeiras. E também nessa mesma indicação que a assessoria da casa coloque as ruas de Marcílio Dias, que também precisam ser feita a manutenção devido ao escoamento da água da chuva que ocorreu, ele fez erosões nas vias, causando as valetas. Também apresentei agora, de poucos dias, um pedido, uma solicitação de manutenção nas ruas lá do loteamento Santa Cruz, que é onde há necessidade de se fazer a manutenção com urgência. Não havendo mais ninguém para falar sobre matérias lidas no expediente, nós passamos ao grande expediente. Solicito que o primeiro secretário informe se tem vereador inscrito para fazer uso da tribuna. Não temos ninguém inscrito, senhor presidente.
Passamos à ordem do dia. Passamos então à ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 67/2022, que autoriza o município a firmar convênio para repasse de valores destinado ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas e adota outras providências. Repasse ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas no valor de R$ 37.500. Recursos financeiros do Ministério da Saúde destinado a ressarcimento da produção apresentada via Sistema SUS do tratamento de infecção pelo coronavírus. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 67. Passamos aos requerimentos. Solicito que o segundo secretário efetue a leitura. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, colegas vereadoras, funcionários da casa, da imprensa. Boa noite especial a quem nos assiste aqui presencialmente. Sempre é bom ver caras novas aqui. E boa noite especial a quem nos assiste pelas redes sociais. Requerimentos. Requerimento número 207 de 2022. De autoria do edil professor Osmar, requer que seja encaminhado ofício ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao senhor Luiz César Sacker, secretário municipal de planejamento, solicitando informar se existem estudos para a compra de massa asfáltica, para a implantação de redutores de velocidades, solicitados por essa casa, através de indicações e requerimentos. Está em discussão? Senhor presidente, Com a palavra. esse assunto já foi debatido, e até peço desculpas pela minha insistência, mas é que a gente é cobrado constantemente pelas indicações e requerimentos que todos nós fizemos. O que eu falo acho que em nome de todos, que todos aqui, os vereadores, que estão no dia a dia, frente a frente com os nossos munícipes, e que realmente necessitam desses redutores de velocidade. Na frente das escolas, principalmente, nós temos situações bem críticas, e a gente deixou um tempo para que o nosso secretário, o novo secretário Luiz César, pudesse adaptar a casa, tomar conhecimento de todo o trabalho, o volumoso trabalho que ele tem dentro da secretaria, e nós reconhecemos que o trabalho é bastante, mas agora já deu tempo de dar uma resposta para nós, para que nós possamos repassar essas respostas aos nossos amigos. Porque a pessoa pergunta, eu não sei, eu indiquei, eu não sei, o vereador tal indicou, o outro vereador indicou, e a gente não pode dizer nada. Então, que ele pelo menos nos dê uma luz. Olha, vai ser implantadas as lombadas, faixas elevadas, mas estamos precisando fazer um processo licitatório, e isso vai ser feito em determinado tempo, e isso a gente possa ter a resposta. Seria só isso, senhor presidente. Muito bem. Mais alguém para discutir? Ouvindo atentamente isso aí, nós precisamos urgentemente de contratação de massa asfáltica para fazer os reparos nas nossas vias. Por exemplo, ali na rua Coronel Albuquerque, próximo ao posto Guapo, divisa com o município já de Três Barras ali, há uma necessidade urgente de se fazer a recuperação ali na parte que é pavimentada ali da rua Coronel Albuquerque. Também é Senador Ivo de Aquino, indo ao bairro industrial número 1, conhecido como Alto do Frigorífico. Também há vários pontos para que se faça a recuperação daquele asfalto ali. Também vemos a necessidade, eu sou uma daquelas que eu não gosto de lombada. Porque a lombada o que é a figura de uma lombada nos asfaltos? Sinal que não temos condutores educados.
Então, há uma necessidade de fazer uma lombada para evitar o excesso de velocidade. Diferente de outras cidades que a gente vê que não, dificilmente uma lombada, a não ser próximo de colégio. Mas as proximidades do supermercado Soares, há uma necessidade de se fazer uma lomba faixa. Depois que foi aberto a rua, que não se sabe se é Adão Tisca ou Henrique Sork, né? Ela está sem nome, ela está no meio das duas ali. Então, vem acontecendo constantemente acidentes ali. E aonde esse supermercado tem um movimento bastante elevado, né? Então há uma necessidade de se fazer uma lomba faixa ali. Porque se fizer a instalação de um semáforo ali, vai atrapalhar até o comércio daquele supermercado. Então tem que se fazer uma lomba faixa para que não atrapalhe o movimento ali dos clientes daquele supermercado, mas sim para reduzir e evitar os acidentes que vêm acontecendo ali naquele local. Coloco o requerimento em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento 207. Requerimento número 208 de 2022. De autoria do edil professor Osmar, requer que seja encaminhado ofício ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao senhor Luiz César Sacker, secretário municipal de planejamento, solicitando estudos para a pavimentação asfáltica da rua Deodato de Lima, principalmente no trecho entre as ruas Francisco de Paula Pereira e Frei Menando Campos, um pequeno trecho de poucos metros, bem como o restante da rua, devido à rua anterior João Sabatic e a posterior Aquiles Ferrari estarem pavimentadas e esse trecho da rua estar sem essa benfeitoria. Está em discussão? Senhor presidente, ali no Alto das Palmeiras, na rua Deodato de Lima, ela é uma rua que tem dois pedaços, dois trechos. Um entre a Duque de Caxias e a Marechal Rondon, que é um pedaço curto, e o outro pedaço que é entre a Paula Pereira e a Frei Menando Campos. Esse pedaço entre a Paula Pereira e a Frei Menando Campos ficou esquisito porque é um pedaço que eu passei hoje, de um lado tem 3 casas e do outro lado são 5. Dá um pouquinho, se der 100 metros. E só esse pedacinho ficou ali sem asfalto. Ficou uma coisa bem inexplicável porque aquele pequeno pedaço não foi asfaltado. O pedaço entre a Duque de Caxias e a Marechal Rondon, também porque a gente entende, no bairro foi feito assim, que as ruas são asfaltadas no sentido centro-bairro. E ali você pega a Genor Fábio Gomes em frente ao Feliz asfaltado, a próxima João Sabato que foi asfaltada, e essa rua pularam a Deodato de Lima e foi feito Aquiles Ferrarese logo acima, e logo tem Afonso Chique, que é aquele biquinho lá perto da construção Samuca. Então é um pedaço que ficou de fora e os vizinhos não entendem por que de repente foi pulado esse pedaço. Então a gente está pedindo para que a Secretaria de Planejamento, na próxima etapa de asfaltos que forem programar, que não se esqueçam dessas 2 ruas. E sim, desde já, completando o pedido do vereador Gil Baiano, que passe realmente a fazer um patrulhamento, melhoria em todas as ruas do bairro que está sendo necessário. Sim, senhor presidente. Não ando vendo mais quem quer discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento 208. Requerimento número 209 de 2022. De autoria do edil Marcos Homer, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Adriano Raif Martins, engenheiro do DEINFRA, solicitando que seja comunicada à empresa Seguro e Seguro, responsável pela manutenção da SC 120, a substituição das placas delimitadores de velocidade, pois as mesmas indicam um limite que não condiz com o Código de Trânsito. Com a palavra, vereador Homer. Senhor presidente,
Gostaria de lhe cumprimentar em seu nome os demais colegas, público que nos assiste e imprensa. Então, esse trecho da SC 120 e também o acesso municipal ali, que é que ela não sai totalmente na SC 120, eles decidiram sair um pouquinho antes, perto da ponte, já que tinha uma subida e ficaria ruim para os caminhões. Ela possui placas de sinalização delimitando a velocidade máxima em 22 km por hora. Imagine você indo daqui até a Barra Mansa, vereador Gil, a 22 km por hora. Eu sei que o trecho tá ruim, mas não para tanto, né? Então, e nós sabemos que, já foi explicado aqui nessa casa, né, que quando você vai fazer qualquer tipo de notificação, você observa sempre a sinalização vertical, isso é, placas e avisos verticais. Então, uma pessoa que tiver a 40 km por hora lá pode ser multado. Pode ser multado por estar em excesso de velocidade. Então, pensem só, né? Além de você pegar uma estrada horrível, que nem aquela lá, né? Vamos e convenhamos, né, vereador Simar, tá? Péssima. Agora deu uma melhoradinha, mas a gente não sabe por quanto tempo que vai ser essa melhora, já que os caminhões não param nem no domingo. Fato é que fui domingo ali, encontramos com 10 caminhões no meio do caminho, e realmente eu não consegui entender da onde que eles tiraram esse limite de velocidade, já que não está no Código Brasileiro de Trânsito, e inclusive com um número quebrado, né? Não consegui compreender, então a gente pede a substituição, até para que ninguém seja lesado, né? Imagine você ir para lá, enfrentar todo aquele trecho ruim e ainda ser multado porque passou de 20 km por hora. É triste mesmo. Seria isso. Essa informação que a Vossa Excelência traz, né? O número é um número bom, mas não se justifica uma placa de velocidade, né? Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento 209 está aprovado. Requerimento número 210 de 2022. De autoria do Odil Marcos Homer, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Fabiano Costa Belinski, chefe do cartório eleitoral de Canoinhas, solicitando informações referentes à divulgação de convênios em placas de obras públicas. Está em discussão. Senhor presidente, Com a palavra, vereador. então hoje a gente teve um movimento bem grande nas redes sociais, porque alguns dos entes federados estavam sendo apagados nas placas de obras públicas. Então eu fui verificar a legislação e realmente existe um comunicado que é para que seja suprimido, né? Então a logo do governo federal, só que eu quero todas, pedindo para o senhor Fabiano, até amanhã estarei lá conversando com ele, explico melhor até o requerimento, tudo o que pode e o que não pode. Porque assim, então, o governo federal não pode estar logo lá, mas tem gente inaugurando obra, tem gente anunciando obra. Então, vamos ver o que é possível e o que não é possível, porque a gente está numa iminência aí de uma eleição tanto para presidente, mas tem governadores, tem deputados, tem senadores, e quais que são as regras? Então, a gente quer saber todas as regras, a gente sabe que essas legislações elas vão modificando, então, a última que eu vi era de 2017, mas eu sei que existem outros decretos e comunicações e portarias, eu não consegui realmente entender direito, pesquisei hoje à tarde. E também temos uma iminência aí de uma possível eleição para prefeito, então a gente quer saber o que pode e o que não pode, porque se não pode para tudo, não pode para um, não pode para todos. Então a gente quer saber o que é a limitação de cada um, porque a gente sabe, né, que infelizmente é ano eleitoral e começa a aparecer dinheiro de tudo quanto é canto, gente fazendo mágica com o chapéu dos outros, e não é isso que a gente quer. A gente quer sim investimentos no município de Canoinhas, mas que eles sejam usados pensando na nossa população, não numa reeleição. Seria isso. Continua a discussão? Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 211 de 2022. De autoria do Odil Marcos Homer e das vereadoras Tati Carvalho e Zenilda Lemos, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Kleber Pereira da Costa, chefe da agência da Casan de Canoinhas, solicitando informações a respeito da documentação necessária para a abertura e transferência de titularidade dos pontos de abastecimento de água, bem como contrato ou legislação que empara tais exigências. Está em discussão.
Senhor presidente, Com a palavra. prometo ser breve. Então, algumas pessoas nos procuraram que estão com dificuldades. Provavelmente o vereador Fabiano também, que trabalha no ramo imobiliário, deve saber que as exigências agora, não que mudaram, mas provavelmente eles estão pedindo uma documentação a mais ali. Eu sei que um dos moradores que me procurou, inclusive, já tinha o IPTU no seu nome e não conseguia passar a titularidade da conta de água. Eu sei que muitas vezes essa documentação, essa burocracia vem a proteger para que não haja fraudes. Porém, você veja, se a pessoa ela tem o seu IPTU sendo pago no seu nome, não há por que não passar essa conta de água para o nome dessa pessoa. Então ela vai estar utilizando uma conta de água no nome de um terceiro. Isso daí não é falsidade ideológica? Isso daí não é crime? Certo? Então, eu sei que deve existir exigências, mas, porém, essas aí não podem extrapolar os limites, né? E é que a gente quer saber o porquê disso, se foi o contrato com o município, se é uma legislação, se a gente pode aqui nessa Casa de Leis ajudar essas pessoas, porque você já tem uma dificuldade enorme para adquirir um imóvel hoje. Então, os imóveis na cidade são extremamente caros, o aluguel também. E quando você quer regularizar esse imóvel, você é barrado num critério tão simples ali, e um direito universal de todos, que é a água. Eu acho que deve ser revista essa situação. Se for preciso que essa casa aqui interfira, a gente vai interferir, mas vamos facilitar a vida das pessoas. Seria isso. Senhor presidente, Com a palavra. concordo em número, gênero e grau com o vereador Romer. Isso é não sei se é regulamentar, porque cada hora que a gente pede uma informação pessoalmente é uma exigência a mais. E isso vem de encontro que eu falei em algumas sessões atrás da Celesc. E hoje, para você poder ligar a luz, você precisa até levar um ofício da prefeitura dizendo se é área de APP ou não. Então agora imagine, e a assinatura do atual proprietário. Para quem tem casas alugadas em Canoinhas, isso é inviável. A pessoa mora em Curitiba, mora em Mafra, ou sei lá, no litoral, e tem suas residências, seus imóveis aqui, ele tem que vir cada vez que aluga, tem que vir para Canoinhas para assinar um negócio desse. Assinar dizendo que está autorizado a trocar a titularidade porque o inquilino está lá dentro. E vice-versa na hora que o inquilino sai. Isso eu também acho que é um pouco de descaso com a nossa cidade, sendo que todas essas chefias, Celesc, Casan, enfim, infra, de infra, é tudo em Mafra, nós não temos mais nada, nós perdemos tudo para Mafra, tudo. É uma vergonha para o nosso município isso. Mas, enfim, nós temos que, até conseguirmos alguma coisa, nós temos, que nem o vereador Romer falou, irmos atrás, tentar conversar, no caso da Casan, com o senhor Kleber, para ver o que nós podemos facilitar para a população, até para quem compra o seu imóvel novo, que é seu sonho de consumo, ter seu imóvel, para poder ligar a luz. Nos loteamentos, onde não tem regularidade ainda, vereador, é pior ainda, porque existem casos que a prefeitura, há anos atrás, doou terrenos para os seus funcionários e para algumas pessoas em troca de 13º, de férias, enfim, não lembro quando é que foi isso, na década de 90, porém, e não foi regularizado, e muita gente não construiu em cima. E para eles poderem, e agora eles construíram, alugaram, e não tem como ligar a luz. Então é uma coisa que o proprietário investiu, pagou e não tem como fazer a sua ligação. E não há Cristo que vá e faça ligar. Não adianta pedido de um, pedido de outro, tem que estar todo regularizado. E, infelizmente, também na seção de tributos, não é culpa dos funcionários, também não tem essa regularização quando foi cedido ou foi doado essas casas para os antigos funcionários ou para outras pessoas que vieram no caso. E no mesmo jeito com as empresas, que às vezes levam 6 meses para a Casan ligar uma água. Isso já tendo registro, já tendo tudo. Só uma ligação, porque tem que trocar a titularidade. 6 meses, eu acompanhei, se eu não me engano, da empresa MAS, que é de concreto, levou mais de 6 meses para o Casan ir lá, colocar o cavalete e ligar a água, tudo por causa essas dificuldades que vão criando. Era só isso, presidente.
Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento. Sem mais requerimentos. Passamos às explicações pessoais. Solicito que o primeiro secretário informe se há vereador inscrito para falar sobre assuntos pessoais. Não temos nenhum vereador inscrito, senhor presidente. Aqui quero agradecer também a presença do Adriano Klein com sua família e os demais que nos acompanharam, seu Sindurak, seu filho, um amigo, Kika, sua família, a você que nos acompanhou aí pela internet, você aqui do centro, dos bairros, você aí da localidade rural do nosso município, uma boa noite a todos. Nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a presente reunião, marcando outra para o dia 11, às 19 horas. Uma boa noite a todos.